Olá, turma! Estamos aqui para darmos início ao nosso conteúdo dentro da disciplina Fundamento da Pesquisa em Educação e nós vamos, então, tratar do assunto tipos de pesquisa em ciências humanas. Para tanto, precisamos, então, fazer uma pequena definição do que seja realmente as ciências humanas. Assim, as ciências humanas são disciplinas do conhecimento criteriosamente organizado, da produção criativa humana. O ponto comum entre essas ciências, tidas como ciências humanas, é que essas disciplinas, o objetivo tem por objetivo principal desvendar as complexidades da sociedade humana, do aparelho psíquico e de suas criações, ou seja, tem o ser humano como seu objeto de estudo ou o seu foco. Assim sendo, precisamos então fazer algumas definições ainda. Para se realizar a pesquisa voltada para a questão das ciências humanas, é necessário que possamos, então, fazer algumas reflexões quando diz respeito da seguinte forma. Ao falarmos de pesquisa, nos referimos a um projeto de pesquisa, por exemplo, ou a uma pesquisa. Tudo isso com a intenção de pesquisar elementos constituintes de uma pesquisa, espaço metodológico. Desta forma, com relação aos elementos constitutivos da pesquisa, nós podemos então frisar aqui a questão de quando se vai fazer um projeto de pesquisa, por exemplo, utilizamos os seguintes elementos textuais, tipo tema, título, hipótese, justificativa, objetivo, referencial teórico, metodologia, cronograma, recursos, tudo isso se volta para a questão dos elementos constitutivos dentro de uma pesquisa. Podemos então falar aqui de um projeto pedagógico que se volta para uma pesquisa na área das ciências humanas. Dessa forma, podemos então ainda tratarmos do tópico quando diz respeito ao tipo de estratégia, método, abordagem que se pode estar utilizando dentro dessa questão da pesquisa, né? Ou seja, por exemplo, de um projeto de pesquisa. O método a ser utilizado, por exemplo, é um método que visa uma organização racional de um caminho pedagógico utilizado, né, para se chegar a um determinado objetivo. E ainda podemos dizer o seguinte, que esses métodos de estudos que são usados na questão das ciências humanas, eles podem ser, por exemplo, de bases filosóficas e epistemológicas do método. Concepção, por exemplo, podemos então ver um método voltado para a questão da ação pedagógica baseado na concepção freiriana, por exemplo, na epistemologia construtiva. Então, existem vários métodos que o professor pode estar utilizando na prática para buscar realizar o seu projeto de pesquisa. E ainda podemos dizer que esses projetos de pesquisas, eles dependem muito do conjunto de práticas e procedimentos para a coleta de dados. Desta forma, a coleta de dados ela pode ser da seguinte maneira. Ela visa, né, coletar dados através de um processo que visa reunir os dados para uso secundário, por técnicas específicas de pesquisa. Então, esses procedimentos de coleta de dados, que pode ser um questionário, pode ser uma entrevista, ou uma observação, ou outro método, né, ou outro procedimento para coletar esses dados, né, vendo então se essa pesquisa você vai fazer com foco quantitativo, qualitativo.
Tudo isso são temas que precisam ser discutidos, analisados, estudados e aprofundados no decorrer da nossa disciplina para que vocês possam compreender como de fato se faz um projeto de pesquisa. Momentos da pesquisa. Então, a pesquisa ela pode ser exploratória, né, de maneira exploratória, utilizando então o método exploratório ou explicativo, descritivo. Com relação ao exploratório, temos o seguinte: esse método, esse nível, né, no caso, ele vai proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiverem experiências práticas com problemas pesquisados e análise de exemplo que estimulem a compreensão. Então, o método exploratório, ele vai, para que ele seja, né, de forma eficiente, você pode estar utilizando a entrevista, um levantamento bibliográfico, quais autores, né, você vai utilizar para fazer as citações do seu trabalho de pesquisa. Então, selecionar significa fazer levantamento bibliográfico desses autores que vão estar fazendo referência à sua temática. Entrevista, como nós já falamos, né, com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema que você vai estar pesquisando. Desta forma, também, esse nível, né, pode ser explicativo, identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a coerência dos fenômenos. Fenômenos esses a ser pesquisado. É o tipo que mais aprofunda o conhecimento na realidade para explicar a razão e o porquê das coisas. Pode-se dizer que o conhecimento científico está assentado nos resultados oferecidos pelos estudos explicativos, porque aí você vai fazer uma pesquisa e vai buscar explicá-la, né, através de métodos claros, que nós podemos dizer que esse nível, quando chega a este nível, você está fazendo ali uma explicação de todo o seu projeto de pesquisa para que o mesmo possa, então, ser mais explicativo e claro, de uma maneira em que todos possam compreender a pesquisa que você fez e que também pode até mesmo ampliar esta pesquisa através da coleta de dados voltado para a sua pesquisa de modo explicativo. Descritivo, descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou então o estabelecimento de relação entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sobre esse estilo, e uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionário e a observação sistemática. De modo geral, então, nós temos aqui esses métodos que se pode, né, estar sendo trabalhado na hora da coleta de dados, né? Essa coleta de dados, ela pode vir a nível exploratório, explicativo ou até mesmo descritivo. Pode ter uma dessas três características. Assim, você possa estar adaptando ao seu projeto de pesquisa. Assim, nós temos a pesquisa etnográfica. Esta pesquisa tem por objetivo investigar em profundidade uma realidade específica. É basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevista com informantes para captar as explicações e interpretações do que ocorre naquela realidade. Eis aqui algumas características desse tipo de pesquisa, que tem por objetivo aprofundar, né, no caso, ou seja, investigar de maneira profunda uma realidade específica, uma realidade ali que está sendo estudada. Então, esse tipo de pesquisa
se caracteriza da seguinte forma: ela tem o caráter holístico. Que caráter é esse? Descreve os fenômenos de maneira global, aceitando o cenário complexo e a totalidade da realidade investigada. Condições, ou seja, condição naturalista. O etnógrafo, aliás, estuda as pessoas em seu habitat natural. O problema pode ser redescoberto no campo. O etnógrafo evita a definição rígida e antecipada de hipóteses. Para tanto, ainda podemos dizer o seguinte, que a pesquisa etnográfica, ela é o seguinte, ela se dá da seguinte forma: é uma pesquisa que analisa o comportamento de um grupo, sistema social ou cultural, uma vez que é fundamentada na etnografia, que implica a descrição e interpretação profundas de grupo, de um sistema social ou um grupo cultural. Desta forma, nós vamos então ver um filme que ela retrata muito essa questão da pesquisa etnográfica. Que esse filme é um filme brasileiro. O nome deste filme é Baile Perfumado, de 1996. Eis aqui uma pequena resenha desse filme, mas nós vamos estar assistindo para aprofundarmos e detectarmos na prática a pesquisa etnográfica dentro deste filme, no contexto deste filme. O filme conta a interessante história de Lampião e seu bando. Beirando o documentário, o filme retrata a vida de Lampião em interação com seu bando em seu dia a dia, registrado por Duda Mambete, Benjamin Abraão, que decide filmar Lampião com o sonho de ficar rico. No filme, numa pesquisa etnográfica, o personagem Abraão sistematicamente e imparcialmente faz anotações ao ouvir depoimento das pessoas envolvidas naquele grupo. Observa o bando no dia a dia, bate fotos e faz filmagens, caracterizando assim o nível descritivo de pesquisa. O método utilizado nesse tipo de pesquisa é o etnográfico, pois os agentes daquela comunidade são observados em interação no local vivido pelo bando cangaceiro. Então, essa pesquisa etnográfica, ela visa observar a realidade tal como ela como se dá lá na sua realidade. Então, a partir deste filme, vocês poderão compreender na prática como é que uma pessoa se utiliza da pesquisa etnográfica e como a mesma se dá na prática.